Temperatura de incubação, como eu falei para vocês, é uma das coisas mais importantes do que a gente tem, né? Só que primeiramente a gente tem que entender o que queremos dizer com temperatura de incubação. E não é a temperatura que está escrita do lado de fora da máquina. Tá? Essa temperatura que a gente olha aí na máquina não é a nossa temperatura de incubação. Temperatura de incubação é a temperatura dentro do ovo, aquela que é experimentada pelo embrião. E estas são duas coisas diferentes. Uma é a temperatura do ar e a outra é a temperatura de incubação ou temperatura da casca de ovo, como é comumente falado, né? Então essa é a diferença. Então esquecem de olhar essa temperatura que é da máquina aqui e vamos checar qual é realmente a temperatura da casca do ovo ou a temperatura de incubação. Produção de calor do embrião. Porque o embrião está crescendo durante esse segundo período, está produzindo um calor metabólico. Esse calor está aquecendo a máquina e a temperatura acima do ar. O que eu quero dizer com isso? Que realmente nós temos uma diferença de geração de calor, uma diferença de temperatura embrionária em diferentes tamanhos de ovos. O embrião ele tende a crescer igual, mas se eu tenho linhas diferentes, se eu tenho um frango de corte, eu tenho uma galinha de postura, isso vai ter diferença no ganho de calorias ou na geração de calor metabólico entre as linhagens. Tá? Se eu tenho tamanhos de ovos diferentes, também eu vou ter uma diferença de calor metabólico, né? Geralmente nos últimos 3 ou 4 dias que isso é mais expressivo. Tá? Se olharmos essa mudança, essa temperatura, esse aquecimento, essa produção de calor que a gente tem pelo embrião, a gente pode notar que a partir dos 6 dias aqui, o embrião começa a produzir um tanto de calor, 4, 5, 6 dias, né? E ele vai produzir um calor maior aqui nesse terço final de incubação. Lembrando que a temperatura da máquina ela deve ser em torno de 100 graus Fahrenheit, né? Então eu vou trabalhar com ela nessa temperatura e abaixando à medida que o embrião vai ganhando calor. Então, quanto mais ele ganha calor, mais eu tenho que baixar a minha temperatura da máquina para que eu possa manter ele sempre a uma temperatura de casca, uma temperatura de embrião de 100 graus Fahrenheit.